Fala pessoal, beleza? Essa aula eu vou falar o final da parte de animação que eu tinha iniciado com aqueles conceitos básicos. E agora eu vou mostrar um pouquinho da parte mais prática mesmo, de como a gente vai realmente criar um passeio virtual e as opções que a gente tem, né, de fazer a animação de câmera, da gente fazer movimentação de personagens e para a gente fazer movimentação de carros. Então eu vou dividir essa aula em 3 partes, onde eu vou falar na primeira parte sobre animação de câmera, e aí eu vou mostrar 2 opções, ou com a câmera target ou com a câmera free. Vou fazer uma parte sobre os personagens, né, como a gente adicionar movimentação em personagens para que a gente tenha, por exemplo, o personagem andando durante a animação, a gente tenha, por exemplo, numa área de lazer, personagem nadando, esse tipo de coisa, né? Eu vou mostrar uma aplicação e aí vai servir para qualquer tipo de aplicação que tiver, né? Basta a gente ter o arquivo de movimentação que eu posso mandar para vocês também sem problema algum. E na última parte eu vou explicar, a partir de um plugin, como que a gente vai fazer a parte de movimentação de carros. Então eu vou começar pela parte de câmera, para que a gente possa ver como vai funcionar a parte da movimentação da câmera. Então eu vou abrir um arquivo aqui, que eu posso até enviar para vocês, né, para vocês darem uma mexidinha junto, que é um arquivo de algumas casinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São algumas casas, e aí a gente vai fazer, por exemplo, uma câmera vindo, entrando na portaria, dando uma paradinha, olhando para lá e para cá e continuando o caminho mostrando as casas. Uma coisa que é importante eu dizer para vocês sobre animação é que nem sempre a animação a gente faz tudo num arquivo só. A gente pode criar takes, né? Por exemplo, em um arquivo a gente faz passando aqui pela calçada, aí depois na pós-produção faz um efeito e a câmera começa a entrar dentro do local. Tudo porque quanto mais frames a gente tiver na nossa animação, mais vai demorar o render. Então, se vocês fizerem por partes, vamos dizer, fica muito mais rápido, né, a parte de render, do que fazer tudo num frame só. Que às vezes a gente precisa, por exemplo, uma animação de 30 segundos, aí a gente vai ter que colocar um monte de frames, vai demorar pra caramba, às vezes, o render. Então, tudo depende de máquina, né? É o esquema da gente usar o render farm mesmo para renderização nisso daí, para não ficar dias, né, renderizando o trabalho de vocês. Eu vou mostrar aqui, então, né, em primeiro lugar, como que a gente faz o lance da câmera. E aí eu vou mostrar tanto na câmera target, para que a gente tenha controle tanto do target quanto da câmera, né, para que a gente possa variar os dois, não ficar sempre da mesma maneira. E a gente vai utilizar aquela câmera free, que eu não tinha falado na aula de câmera, que eu disse que era mais usada para animação. E a gente vai ver como faz para utilizar ela nesse caso. O caso de... Geralmente a mais usada é a câmera free, né, por ela ter um controle só da câmera mesmo, né, e a gente só vai rotacionando a câmera, fazendo esse tipo de coisa, porque às vezes vocês controlarem tanto a câmera quanto o target fica um pouquinho complicado às vezes, né, não fica uma coisa mais simples, né, vamos dizer, de se fazer. Então a gente vai basicamente fazer o quê? A gente vai criar um caminho que essa câmera vai percorrer, vai linkar a câmera nesse caminho e vai fazer ela seguir o caminho. E aí, nesse meio tempo aí, vamos dizer que a câmera está fazendo esse caminho, a gente pode dar algumas pausas, algumas coisas assim. Eu vou explicar como faz para a gente manter a câmera parada, né, por um tempo, rotacionar para um lado, para o outro, e depois continuar o caminho, para que assim a gente possa focar em algumas partes da nossa animação. Minha proposta aqui não é fazer uma animação perfeita, tá? Um negócio super bem calculadinho, certinho. A minha intenção é explicar para vocês o como fazer
né, os recursos que a gente pode utilizar para fazer essa animação. Então, a primeira coisa, eu vou fazer primeiro com a target, para que a gente possa ter o controle das duas partes, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o caminho da minha animação. Para isso eu vou utilizar a line. Eu vou criar primeiro, eu posso criar aleatório isso daí, para que depois eu posso ir, né, depois que eu linkar a câmera nesse caminho, eu posso ir ajustando essa line para que eu tenha uma visualização melhor. Primeira coisa que eu fiz, ó, como já estava salvo esse arquivo, eu aumentei aqui para 600, né, no Time Configuration. O End Time eu aumentei para 600 para dar uma animação de 20 segundos, por exemplo, né? Para que a gente possa ter alguma coisinha um pouco maior, né? Porque às vezes se a gente fizer na quantidade de frames lá de 100, vai ficar muito lento. Desculpa, vai ficar muito rápido, né? Ela vai passar muito rápido a animação e fica tão rápido que a gente não consegue enxergar nada. E para a gente, às vezes, percorrer esse caminho todo aqui que a gente vai fazer, a gente precisa de um tempinho a mais, né? Eu não vou renderizar agora na aula essa animação, porque já vai demorar um pouquinho mais. Mas depois que vocês tiverem feito, vocês podem renderizar e salvar em AVI, como eu expliquei na aula passada, para ver, né, só como ficou. Mesmo a gente ainda não tendo luz, materiais, né, efeitos ou qualquer coisa, já dá para ter uma ideia pelo menos de como ficou esse caminho. Então eu deixei 600. Então eu vou imaginar que a câmera vai vir, uma coisa que é importante. Toda animação ela precisa de um roteiro, né? A gente não simplesmente o cliente fala, eu quero uma animação desse condomínio. Tá, tudo bem. Então eu vou pegar e fazer alguma coisa qualquer. Não. Sempre que vocês pegarem alguma animação para fazer, vocês têm que conversar com o cliente para ver um roteiro dessa animação. Então, como vai ser isso daí? Tipo, eu vou vir com a câmera do alto, vou baixando, paro na portaria, dou uma olhadinha para lá, uma olhadinha para cá, volto, continuo, paro ali no meio, vejo uma casa. Então, tudo isso tem que ser conversado, né, para que vocês definam o roteiro da animação, para quando vocês criarem os caminhos, vocês já saberem aonde vocês têm que focar, onde vocês têm que parar, o que tem que ser feito. Não se faz animação assim à toa, né? Então, sempre que vocês pegarem uma animação, conversem com o cliente para criar esse roteiro juntos, né? Para ele ver, ó, assim como ele tem as necessidades dele no empreendimento, vocês com o conhecimento que vocês forem adquirindo, vocês podem falar, ó, é legal focar esse pedacinho para mostrar isso daqui, aí a gente anda um pouquinho para cá. Então, entrar numa conversa junto para criar essa parte. Então, aqui no caso, vamos supor que o meu roteiro, né, o mais simples possível aqui, seria a câmera vindo lá de trás, meio alto, aí ela vai baixando, passa por baixo da portaria e segue o resto do condomíniozinho aqui. Quando chegar perto da portaria, eu vou fazer uma pausa, aí eu vou dar uma olhadinha para lá, uma olhadinha para cá, para mostrar melhor a portaria, e depois eu continuo esse nosso caminho. Então, eu vou criar, por exemplo, eu vou vir daqui, estou criando a line, tá? Vou vindo aqui. Eu vou criando alguns vértices a mais, né? Mesmo se eu fizesse uma reta aqui, por exemplo, eu crio alguns vértices a mais para que fique fácil depois de eu editar essa linha quando a câmera estiver já linkada com ela. Porque aí fica muito mais fácil eu ter, né, referências para poder ajeitar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Apesar de que a gente pode, né, utilizar o Refine depois para colocar mais vértices na linha também. Mas eu vou... Vem aqui, aqui. Pronto. Vamos supor que esse aqui fosse o meu caminho. E aí eu vou pegar e vou pegar todo mundo. Eu vou movimentar aqui, tomando cuidado, ó. Essa linha aqui é essa laje da minha portaria. Então eu vou tomar cuidado só para não ultrapassar a altura dela, para passar por dentro, né, ó. Mais ou menos, né? Se eu fizer por aqui, eu vou passar por cima. Então, vou deixar um pouquinho abaixo para que eu não passe tão por cima. E aí eu vou dar uma ajeitadinha nela.
como eu disse que eu viria mais alto, então o primeiro vértice aqui eu vou dar uma subidinha nele. Vou subir esse também. E esse. Mais ou menos isso. Então eu viria daqui de cima, desceria e passaria por ali. Aqui pela perspectiva a gente consegue visualizar ó, esse caminho que eu vou fazer. Então ele vai vir, virar e vai reto. Ok. Próximo passo então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, como eu vou ter uma câmera com target, então eu vou ter que, seria legal fazer um link para os dois. Né? Se eu fizer o link para um só, vai ficar a câmera presa, às vezes o target vai ficar preso em outro ponto. Então eu vou pegar aqui essa linha que eu fiz e vou copiar ela um pouquinho para baixo. Pouca coisa para baixo, só para eu ter o controle diferente. Vou deixar como copy. Ok. E aí é o seguinte, o primeiro ponto aqui do meu target, ele não pode estar junto com o primeiro ponto da câmera, senão os dois vão sair colados, né? E eu não vou ter aquela diferença de um ponto para o outro para ele poder fazer as rotações e as coisas. Então eu vou fazer o seguinte, esse meu primeiro ponto eu vou deletar e eu vou deixar começando a partir desse segundo ponto para ver como que vai ficar depois. Ok. Aí eu posso, por exemplo, trazer esse aqui um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Mexer um pouquinho né, nele para a lateral aqui, para ele não ficar no mesmo alinhamento, para eu poder ter uma diferencinha. Isso tudo a gente vai arrumar certinho depois que colocar a câmera e ver como ficou, né? Por enquanto eu vou deixar desse jeito. Então eu tenho as duas linhas minhas de referência. Uma que é a da câmera, que é essa maior, e uma que é a do target, que é essa menor. Próximo passo, então, eu vou criar minha câmera, target. Tanto faz tá, a posição que vocês fizerem ela aqui, porque como a gente vai linkar ela com essas duas partes, ela vai automaticamente já pegar o posicionamento disso daqui. Ok. Então eu vou fazer o seguinte, com a câmera selecionada, eu vou linkar na line. Então eu vou no menu Animation, Constraints, que a gente já viu isso, Path Constraint. Vou clicar aqui e vou clicar nessa parte. Então ele linkou a câmera. Se eu digitar C, é isso aqui que está acontecendo na minha animação. Ó, como o meu target, observa aqui ó, que o meu target não está linkado a nada. Então ele vai ficar parado aqui do jeito que está. Eu vou movendo, ó, a minha câmera vai movendo em direção à minha line. Seria uma vista ao contrário, né? Porém, o meu target continua parado ali do jeito que está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu target, vou lá no Animation, Constraints, Path Constraint, e vou linkar aqui no segundo, na line 2. Ok, agora, se eu movimentar a minha câmera, ó, a minha câmera está linkada no primeiro e o meu target no segundo. Então já começa a ficar um pouquinho mais legal. Eu já consigo, né, ó, fazer uma animação bacana. Vamos dar o play nisso aqui, para a gente ver certinho como tá. Ó. Como eu estou com uma quantidade de frames bacana, ó, eu levo um tempo, né, eu tenho uma animação suave, aquela quantidade de 30 frames proporciona né, essa animação sem ter aqueles pulinhos. Ok. Agora a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer ajustes na animação. Primeira coisa é a linha do... Se vocês observarem aqui no fim da animação, ó, como a minha câmera e o meu target estão pertinho, quando eu vou chegando próximo do final, ó, observa aqui que eles quase que meio que ficam perpendiculares, né? Por isso que dá essa viradinha. Então, para eu consertar isso, o que eu faço? Eu pego, né, depois que eu já linkei, aí vocês podem fazer qualquer coisa na edição. Eu pego o vértice, pego esse último vértice, aí eu vou esticar ele um pouquinho.
para que a minha câmera fique, ó, certinho. Então, o que acontece? Agora, na hora que eu venho, ó, ele vai reto, mostrando as casas nas laterais, ó, só que ele continua reto. Quando eu chego no último frame, ele para exatamente nesse local onde teria uma cascatinha, algumas coisas aqui, um paisagismo em volta, tal. Então, ele não dá aquela grudadinha, ó. Eu vou, né, certinho. E aí eu posso fazer as edições, ó. Por exemplo, quando eu chegar, vou abaixar um pouquinho aqui a parte da câmera, quando ela chega perto aqui da portaria, ó. Então, depois de linkada a câmera, vocês podem fazer diversos testes, né, e ir ajustando, ó. Vamos supor que quando eu cheguei... Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Só tomar cuidado para não dar corte, né, muito brusco, né, a animação. Vamos ver como é que tá. Porque eu vou baixando. Ok, beleza. Vamos supor que quando eu chegar nesse ponto, ó, eu quero dar uma paradinha na câmera, né? E aí eu trazer, por exemplo, olhar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, alguma coisa do tipo. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou selecionar minha câmera. Deixa eu sair da line primeiro. Vou selecionar minha câmera. E eu tenho a animação dela feita no AutoKey, que ela tá do 0 até o 600 sem nenhum frame, né? Porque ele pegou o path da minha line. Então, como que eu vou criar essa parada? Ó? Eu vou, por exemplo, aqui é onde eu vou parar. Então, eu crio um frame aqui, set key. Esse mesmo frame, ó, o que eu posso fazer? Eu posso copiar ele, por exemplo, e deixar ele até o 360, vamos supor. Nesse intervalo do 211 até o 360, ela ficaria nessa posição. Então, olha só, eu vou deixar o Shift apertado e vou arrastar esse frame até o 360, para ele fazer essa cópia. Agora, o que vai acontecer? Ó? Chegou aqui, ó. A câmera, observa na vista top, ela está parada. Ó. O que está acontecendo? O meu target só está movendo. Aí depois ela solta. Se eu quiser parar o target também do mesmo jeito, para eu poder ter controle nesse target, por exemplo, se bem que aqui já ficou legal, né? Ó. Ela chegou aqui, como o target continua, ela vai fazendo essa viradinha, ó, para perto ali do nome e depois continua. Vamos dar o play aqui e vamos visualizar. Então ela vai, quando chegar no 210 ali, ela para, vira e vai. Já ficaria bem bacana, né, fazer desse jeito. O que eu posso fazer também é, às vezes, animar essa line. Por exemplo, ó, quando ela chegar aqui, virou para cá, eu posso criar um frame nela, né, na line, pegar o vértice, ó, fazer o que eu quiser, por exemplo, isso. Peraí. Parou aqui. Por exemplo, nessa parte, ó, até o 360, mais ou menos. Vou fazer em duas partes, né? Um pouquinho ele mexe e o outro ele volta. Eu posso fazer, por exemplo, até aqui. Então, o que acontece? Ele veio. Daqui até aqui. Ele faz isso. Então, aí, o que acontece? A gente observa que ele já está começando lá do começo, né? Ó, desde o começo ele já está mexendo a minha line. Então, eu vou pegar esse zero, que é
a posição inicial e vou trazer ele aqui. Um framezinho antes, né? Aquele esquema que eu expliquei de um frame antes. Chegou aqui, aí ele vai. Depois aqui ele pode pegar e voltar. Aí tudo aqui vai da criatividade, né? Não tem uma regra, né? Então vamos ver. Desceu. Cá, deu uma olhadinha para lá. E depois continuou. Basicamente, né, a animação de câmera com target, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, né, porque a gente tem 2 pontos para controlar, mas é isso daí, vocês criem as duas splines, né, as duas lines, que vão ser os caminhos, e depois vai, né, moldando o caminho que vai ser percorrido, né, vai mexendo nas lines, por isso que é legal às vezes ter um pouquinho mais de vértice do que o normal, não em exagero, né, mas pelo menos a cada curva, vamos dizer, que for fazendo a animação, ter um vértice no meio, para vocês terem um controle mais fácil e não ter que ficar utilizando o Refine depois para colocar, né? E aí cria essa animação, vai vendo os locais onde vai ter que ter pausa, né? Cria lá com o set key para colocar os frames para ele pausar, copia esse set key, né? Esse frame que foi criado até a parte da animação onde ele vai ficar parada a câmera. E depois só vai ajustando o posicionamento do target. Então essa seria a maneira da gente fazer o caminho com a câmera target. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a câmera, eu vou deixar esse mesmo caminho que a gente fez aqui já criado, para fazer com a Free, né? Só para a gente ver qual a diferença das duas. Ó. Então vou desligar aqui, vou tirar essa animação que já existe nela. Então, a câmera Free, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou criar ela aqui na vista Front. Então, câmera Free. Eu dou um clique, automaticamente ele já cria a minha câmera. Né? Eu não tenho target, só tenho a câmera. Uma coisa que é muito importante aqui, qual seria a nossa primeira coisa que a gente faria? Né? Seria rotacionar essa câmera virado já para cá. Não façam isso, porque depois a gente tem uma opção de fazer a câmera já seguir certinho essa line. Se a gente rotaciona, ele inverte depois os eixos e acaba, às vezes, dando problema, uma dor de cabeça que vai ter que fazer a rotação manual. Então, deixa a câmera do jeito que está, não mexe na rotação dela e a gente já vai ajustar depois direto, depois de adicionado certinho aqui a câmera na line. Então, o primeiro passo é a mesma coisa, Animation, Constraints, Path Constraint, e ligo aqui. Deixa eu só voltar a animação no início. O que acontece? Ela está virada na mesma posição. Se vocês vierem no menu Motion, geralmente quando a gente já aplica o Constraint, ele já vem para o Motion. E ele vai ter esse painel aqui. Vou subir um pouquinho. E aí a gente tem aqui, ó, Path Options. A gente tem a animação, a porcentagem que ele vai percorrer esse caminho. E aí a gente tem aqui Follow, que seria para ele seguir a line. Então eu vou clicar no Follow. O que acontece? Observa que ele está virado para o lado errado. A única coisa que eu vou fazer, ó, aqui embaixo no Axis, que seria o eixo, eu vou mudar para Y. Ó. Agora observa que ele está virando certinho e está também aqui na mesma posição. Ou seja, não rotacione então a câmera, tá? Depois de feito, e deixa assim, porque senão ele vai perder o eixo inicial, e aí às vezes vocês, mesmo mudando aqui o axis, vocês não vão conseguir fazer com que ela fique no mesmo posicionamento, né? O posicionamento correto, e aí vai acabar dando problema. Então a gente tem os eixos, né? O X, o Y, o Z, que ele inverte, e o flip, que é para ele fazer o giro de 180. No nosso caso aqui, ou praticamente, se vocês fizerem do jeito que eu fiz, criando a Free Camera na front e colocando, sempre vai ser o eixo Y.
Então, beleza. Depois de ajustado isso daí, eu vou dar o play e ela vai percorrer o caminho. Ela costuma dar esses cortes porque a nossa line está com algumas, né, não está tão suave. Então ela dá umas ajustadinhas. Então o que eu vou fazer é melhorar um pouquinho a minha line. Deixar ela mais suave. Eu posso selecionar os vértices e deixar como smooth. Né, para ele suavizar bem essa... Opa. Dar uma boa suavizada nessa parte. É questão de trabalhar, né, a suavização. Na nossa outra lá não teria esse problema. Mas na câmera free aqui a gente tem um pouquinho disso. Vamos ver. O esquema de fazer a pausa é a mesma coisa, né? A gente só... Vou fazer ali para vocês verem, mas é o mesmo esquema. Beleza. Deixa eu ver na vista top como ela está indo. Jóia. Mesmo esquema. Então eu vou chegar aqui, por exemplo, e vou dar uma pausa. Então seleciono a câmera, crio um set key aqui, pego ele e arrasto até onde eu quero que pause, né? Shift e arrasto. Então aí ele vai vir e vai parar. Nesse meio tempo, o que eu posso fazer? Eu posso chegar até aqui, por exemplo, ó, até a metade, vamos supor. Rotacionar ela para cá. Opa, na hora de rotacionar, desliga o Angle Snap, tá? Para ela não fazer esses pulinhos. Então, ó, rotacionei para cá. Olha só. Desceu, rotacionou para cá. Ao mesmo tempo que rotacionou para cá, eu posso dar uma rotacionadinha para cima. E aí é questão de ver o roteirinho, né? Mas passo para cima, depois ele, no mesmo momento que ele volta, eu posso rotacionar para cá de novo. Aí a criatividade, né? E o roteirinho que vocês tiverem. Nesse ponto eu posso ter ela já rotacionada da maneira correta. E aí vai embora. Vamos ver então. Claro que aqui está tudo super simples, tá? A minha ideia é passar o conceito de como fazer. E aí depois é questão de definir o roteirinho, de, né, sabendo fazer essas pausas e animar. Deu um corte grande aqui, mas é só questão mesmo de ajuste depois dessas paradinhas, né, que eu dei. Ali ele está de um lado, depois ele já volta do outro. Então eu posso pegar, por exemplo, nesse ponto aqui, ao invés de eu estar para o lado de lá, eu estou para o lado de cá. Para ele dar a continuidade. Ok. Então, basicamente, o passeio com câmera é isso daí. Ou vocês vão utilizar a Target, ou vão utilizar a Free, né? Fazer as pausas, fazer as paradas, esse tipo de coisa para que vocês tenham, né, esse caminho. Sempre se preocupando com o lance de quantos frames, né? Uma coisa muito importante para se perguntar para o cliente quando vocês forem fazer a animação é que ele já dê mais ou menos o tempo, né? Quanto tempo mais ou menos de animação para que vocês possam definir a quantidade de frames e ver os takes que vão ser feitos. Né? Se for passar em televisão, se for fazer alguma coisa do tipo, geralmente ele já sabe o tempo que vai ter essa animação. Então, essa é a primeira coisa. Quanto tempo? Segunda coisa, definir o roteiro. Aí vocês podem definir o roteiro junto com o cliente, né, para saber onde vai ter pausa, para poder mostrar alguma coisinha a mais, ou se vai ser corrido o tempo todo,
qual é o caminho que ele vai fazer no empreendimento que vocês estiverem fazendo. Se tiver várias animações, por exemplo, uma dessa daí, por exemplo, passando pelo condomínio, aí depois uma dentro da sala, então vocês podem só criar a câmera dentro da sala, né, dar aquela movimentada, andada, o recurso é exatamente o mesmo, né, é criar a câmera, criar o caminho, né, com a line, ou com um arco, ou com um círculo até mesmo, né, para ela fazer o caminho em círculo, depende do que for fazer, e trabalhar em cima disso, moldando a line que vocês tiverem feito e trabalhando bem o lance das pausas, né? É um negócio que tem que fazer assim os testes, né, bem de um frame para o outro para ver se não dá quebra, para ver se fica, né, uma coisa contínua, sem interrupção, sem aquele esquema igual aconteceu aqui, que vai de um lado, de repente ele vira de uma vez para o outro e vai embora. Não. Tentem sempre fazer uma coisa bem suave, que a câmera vá realmente como se fosse uma pessoa ou alguma coisa assim, né? Caminhando por ali e visualizando, que é isso daí que vai vender bem a animação de vocês. O foco nos lugares certos e a animação suave, sem trancos, né? Então, beleza. A primeira parte da nossa aula é isso, que é a parte de câmeras. E aí agora a gente vai vir aprendendo a utilizar a animação no personagem e eu vou mostrar os erros que acontecem nesse tipo de animação de personagem e como colocar ele na cena de vocês, posicionar ele, esse tipo de coisa, tá certo? Então vamos lá para a parte de personagens. Bom, pessoal, a partir dessa parte aqui, eu vou começar a gravar sem a janelinha ali da webcam, porque tem dado muito problema isso, eu tenho perdido muitas aulas, né, por causa disso, porque acaba tirando a sincronia do áudio com o vídeo. Exatamente até nessa aula mesmo, já é a terceira vez que eu estou gravando ela por causa desse erro. Então eu optei, né, por deixar sem, para eu não ter que ficar gravando várias vezes a mesma coisa. Então vamos lá. Nessa parte aqui a gente vai visualizar então a parte de personagens, como que a gente vai fazer para criar os movimentos, para utilizar movimentos prontos, né, também, que são chamados de mockup, que basicamente é o que a gente mais vai utilizar, movimentos já pré-definidos que a gente vai adicionar no nosso personagem. Isso é uma coisa que não é qualquer personagem que a gente pode adicionar isso, tá? A gente tem personagens que já vêm com o esqueleto pronto, né, linkado à nossa malha, e aí sim a gente pode colocar esse tipo de movimento. No caso de personagens que não tenham esse tipo de movimento, de bípede, né, que é chamado, a gente não consegue adicionar. E aí a gente teria que fazer a criação desse bípede, tudo é uma coisa bem complicada de fazer, e não é o nosso caso, já que a gente tem, né, esses movimentos prontos e é algo que todo mundo realmente utiliza em animação. Legal é vocês terem uma biblioteca bem bacana de bípedes, né? Eu tenho vários movimentos aqui que eu posso passar para vocês. E uma biblioteca também de personagens que já tenham o esqueleto já montado nele. Então a gente vai ver, vou abrir o arquivo aqui, cap, que é o nosso personagem. Observa que ele já tem uma animação. Eu vou apagar a animação dele para a gente ver como é que é colocado isso. Então tem o nosso personagem e observa nesse personagem que ele tem essas caixas, né, essas boxes aqui. Eu vou esconder o personagem para que vocês visualizem, ó, o que acontece. A gente tem um esqueleto pronto no nosso personagem, que é o que vai dar a movimentação nele. Lembrando que ele já está linkado ao nosso personagem, toda a parte de influência de cada osso desse daí no nosso personagem já está feita, tudo prontinho, certinho. Se eu voltar ao nosso personagem, se eu selecionar o personagem, a gente vai ver que no Modify a gente tem o modificador Physics, que é onde está linkado, né, o nosso personagem e toda a parte de influência de cada osso nele. Não precisa se preocupar com isso, tá? Se eu pegar qualquer parte aqui
do osso, né, vamos dizer, do bípede dele, eu posso movimentar. Observa que o personagem automaticamente já vai junto. Ó. Vou rotacionar a cabeça. A malha já estica, né? Eu tenho que tomar cuidado, às vezes, de esticar demais e acabar deformando. Por exemplo, se eu chegar perto aqui, ó, se eu rotacionar muito para cá, observa que a malha já vai entortando, né? Então já vai dando alguns erros. Esse é o único cuidado. Antes de eu explicar como funciona esse personagem, eu vou criar um bípede aqui para explicar as propriedades que a gente tem nele. Então, para a gente fazer essa criação, a gente vai no Create, depois a gente vai em Systems, e a gente tem duas opções para criar esse tipo de coisa. A gente tem o Bones e o Bípede. O Bípede a gente já vai fazer o esqueleto inteiro. No caso do Bones, a gente vai fazer por partes. Tá? Eu não vou entrar no Bones porque não é o que a gente vai utilizar. Então, eu vou falar sobre o Bípede. Só para falar que eu não mostrei, né? O Bones seria isso daqui. Ó. A gente cria uma estrutura. E aí, o que acontece? Dentro dessa estrutura, se eu selecionar o do meio, os dois de baixo estão linkados e o de cima não mexe. Ele tem aquele lance de pai para filho, né? Esse é pai desses todos, esse é filho desse e pai desses, aquele mesmo esquema que eu mostrei nas primeiras aulas. Se eu rotacionar esse, ele rotaciona aquele. Se eu rotacionar esse, ele rotaciona todos. Então, isso daqui é linkado, né? Pode ser feito dessa maneira e ele é linkado ao personagem para fazer essa ligação, né, da movimentação dele depois. No caso do bípede, o que ele vai ser? Ele vai ser um esqueleto pronto. Então, ó, bípede, eu vou clicar, deixar apertado e vou subir ele aqui. Pronto. E eu tenho todas as partes dele, né, que eu posso animar. Ok. Dentro do bípede, se eu for no Modify, vocês vão observar que não tem nenhum modificador. Né? Ele fica zerado. Para a gente fazer qualquer modificação no nosso bípede, ao invés de utilizar o Modify, a gente vai utilizar o painel Motion. Aí sim a gente vai ter todas as informações referentes ao bípede, né? E tudo que a gente pode fazer com ele. Basicamente, a gente vai trabalhar aqui no bípede com o Figure Mode, que é referente à figura do bípede, o Footstep Mode, que é a parte onde a gente vai criar as animações, e o Move All Mode, que é para a gente movimentar o nosso bípede. Se eu movimento ele, depois quando eu crio a animação, né, se eu mover ele normal no Move, ele vai voltar na posição inicial, que foi onde eu criei. Se eu tiver um personagem linkado a ele, como está aqui do lado esquerdo, e eu movimentar ele normal, vai dar um problema na malha que eu vou mostrar depois. Então eu vou mostrar os erros que vão dar quando vocês forem colocar isso em outro arquivo e como solucionar isso daí. Primeira coisa, então, ó, quando a gente for trabalhar no bípede, tanto faz, tá? Vocês podem selecionar qualquer parte dele e trabalhar aqui no Motion, que ele já vai aplicar isso no nosso bípede todo, tá? Não precisa selecionar, por exemplo, o bípede inteiro para trazer aqui. Observa que se eu seleciono todos, ele continua do mesmo jeito, mas eu posso selecionar qualquer parte dele, que a aplicação aqui que eu fizer já vai ser referente ao bípede inteiro. Dentro do Figure Mode, a gente vai mexer no quê? Observa que quando eu cliquei no Figure Mode, ele voltou na posição inicial que eu fiz. Então é o esquema que eu falei do Move All. Se eu não trabalhar o Move All, ele vai ficar sempre virado para lá. Certo? Se eu utilizar o Move All e mover, rotacionar ele, aí ele vai pegar a posição que eu tiver colocado.
Vamos deixar ele assim por enquanto mesmo, não tem problema, que eu vou falar do Move All depois. Dentro do Figure Mode, o que vocês vão mexer é nessa parte da estrutura, tá? No Link Structure, onde a gente tem os tipos, né? Body Type, esqueleto, o Male, masculino, feminino e o Classic. Então, cada um desses a gente tem um formato diferente, vamos dizer, aqui no esqueleto, para já adaptar melhor ao nosso personagem. No caso, eu vou deixar no esqueleto mesmo. Nessa primeira parte aqui, ó, a gente tem as configurações de quantidade de partes, vamos dizer, que tem isso daqui. Isso tudo que eu estou falando, provavelmente vocês não vão mexer, tá? É mais para vocês conhecerem o que é o bípede, para depois a gente poder trabalhar aqui no personagem. Então, a gente tem o número de links em cada uma dessas partes. No neck, no pescoço. Então, se eu aumentar o número de links aqui, ele vai ficar com o pescoço maior. Eu tenho spine links, que é a parte da espinha, que eu posso aumentar ou diminuir. Leg links. Então, eu vou aumentando ou diminuindo isso daqui. Número de dedos, né, na mão. Finger links. E assim por diante. Quantos dedos. E assim vai. Mas realmente aqui o que vai interessar pra gente, mais pra frente que eu vou mostrar, é o height, que é a altura do nosso personagem. Da maneira que tá aqui, ele tá com uma altura meio esquisita por causa da escala, tá? Ele estaria com 2 centímetros, né? Na real, essa biblioteca vem assim, tá? Ela vem em metros. Eu tinha mexido aqui antes para fazer uns testes em algumas coisas, por isso que ela estava em centímetros. Né? Eu mudando para metros, agora vê que a altura do meu bípede está normal, 2,10 metros. Né? Ele está mais alto do que o meu personagem, então ele está na altura real. Sempre, qualquer objeto que puxar dessa biblioteca que eu estou trabalhando, vai estar metros aqui, tá? Isso vai ser muito importante, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Ok. Então, nessa parte do height, ó, eu defino a altura que vai ter o meu personagem. Isso é algo bem importante. Basicamente, então, no Figure Mode, é isso. Vocês vão ter que se preocupar só com o height. O restante aqui já vai estar pré-setado, né, no nosso personagem. No próximo, Footstep Mode, é onde a gente vai criar as animações. Então, a gente vai poder tanto criar o caminho, né, que o personagem vai andar, como a gente vai poder utilizar movimentos prontos. Se a gente for criar, então a gente vai utilizar esse símbolozinho aqui, ó, que é o Create Footsteps. Quando eu clicar nisso daqui, a gente vai ter 3 opções aqui, ó, Walk, Run e Jump. Então, se eu quiser que o meu personagem ande normalmente, eu vou utilizar o Walk. Se eu quiser que ele corra, eu vou utilizar o Run. E se eu quiser que ele pule, eu vou utilizar o Jump. Eu vou deixar no Walk primeiro. Vai aparecer aqui, ó, um símbolozinho, tipo um pezinho, né? E uma setinha. Então, eu vou criar as pegadas, ó. 0, 1. E assim eu vou criando pegadas aqui para o meu personagem andar. Tá? Eu estou fazendo meio aleatório, não estou fazendo uma sequência perfeita. Terminei de criar, eu clico com o botão direito. Ok. Se eu pegar a minha animação e correr aqui, ó, nada acontece. Então, o que vai acontecer? Ó? Sempre deixando ligado aqui o Footstep Mode, tá? Depois que eu criar essas pegadas, eu tenho que indicar que o meu personagem siga elas. Então, toda vez que vocês criarem Footsteps, a gente tem que vir aqui no Footstep Operations e clicar aqui, ó, Create Keys for Inactive Footsteps. O que seria isso? Eu vou criar frames para esses passos que estão inativos ainda. Então, eu vou clicar aqui. Observa que mudou a cor
das minhas pegadas, né? E o pé aqui veio no 0. Então agora, se eu animar, ó, ele vai andar. Qualquer uma dessas pegadas eu posso selecionar elas e mover. Automaticamente, né, como eu já estava ali, ele vai fazer essa alteração. Então eu não preciso clicar de novo para ele fazer. Eu simplesmente, né, posso pegar e movimentar elas para ele fazer a pegada do jeito que eu quero. Ó. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu queira que depois dessa pegada 11, ele corra. O que eu faço? Ó? Se eu vier aqui em Create Footsteps de novo, ele vai criar uma nova sequência de pegadas. Agora, no símbolo do lado, ó, Create Footsteps, desculpa, se eu vier aqui no Create Footsteps, que é o que a gente veio primeiro, ele vai criar uma nova sequência de pegadas. Mas eu tenho aqui o primeiro, que é o Create Footsteps Append. Nesse Append, eu vou adicionar pegadas a essas já existentes. Então, vamos supor que eu quero que ele corra. Então, eu vou deixar aqui no Run e vou clicar aqui, Create Footsteps Append. E aí eu vou adicionar. Agora eu vou dar um espaçamento um pouquinho maior, à toa ainda, tá? Só para ele correr. Pronto. Beleza. Se eu der o play, ele vai parar ali no 11. Foi até onde eu indiquei que é para ele linkar o meu personagem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui no Create Keys, de novo. Porque eu adicionei pegadas a mais, né? Beleza. Então agora ele vai até ali. E depois ele corre. Vou dar o play normal para vocês verem. Vai andando, normal. E depois ele vai correndo. Esquisitão, mas vai, né? Se eu quiser que ele pule, mesma coisa. Vou no Jump, Append, e aí eu vou fazer uma do lado da outra. Uma aqui, uma aqui, aqui, uma aqui. A última, uma aqui, uma aqui. Vou dar um pulo longo. Mesma coisa. Tenho que clicar aqui no Create Keys, para ele ler todos, né? Aí sim, dou play. Isso aí. Então, essa seria uma maneira da gente criar as nossas pegadas, né? Criar o nosso caminho que ele vai caminhar. Lembrando que eu posso selecionar elas, por exemplo, trazer para cá. Né? Desde que eu esteja no Figure Mode ligado e já tiver linkado, né, no Create Keys, eu posso fazer qualquer coisa. Movimentar, que automaticamente ele já vai ler essa sequência da maneira que eu colocar. Beleza. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa seria a gente adicionar os movimentos. Ó. Então, eu vou apagar essas pegadas. Para eu apagar, eu tenho que estar no Footstep Mode, selecionar e dar o Delete. Como que eu vou adicionar alguma coisa a ele? Então, eu vou selecionar uma parte dele dentro do Footstep Mode, tá? Para a gente adicionar um mockup, a gente tem que estar dentro do Footstep Mode. E vou clicar aqui, ó, Load File. No caso aqui, eu tenho algumas bibliotecas aqui do arquivo BIP, que é o arquivo de movimento. Então, qualquer uma dessas que eu pegar, automaticamente ele vai pegar essa movimentação. Por exemplo,
stand weight. Selecionei, dou abrir. Quando eu fizer isso, ele vai geralmente para algum lugar da tela. Deixa eu apagar, isolar isso aqui. Ele vai para algum lugar da tela, tá? Ele não vai adicionar e já vai cair exatamente no lugar onde está o bípede de vocês. Provavelmente ou ele vai para o eixo 0, ou ele vai para onde estava a pose inicial. Se eu der o play agora, observa que ele tem o movimento do mockup, né? Que é ficar parado ali, chacoalhando os braços, tal, esse tipo de coisa. Então, se eu pegar um personagem que já tem o bípede, adicionar isso daí, ele vai fazer direto isso no personagem. Vamos ver como funciona. Então, vou apagar esse bípede agora, tá? Porque eu não vou mais utilizar ele. Vou voltar no nosso personagem, selecionar uma parte dele, venho aqui no Footstep Mode, Open, né, no Load File, e vou pegar aqui Stand Phone. Então, automaticamente, ele já vai adicionar essa movimentação, como se ele estivesse no telefone, parado, falando e tal. Olha aqui embaixo que ele criou toda a animação. Observa o trabalho que deve ter dado para criar esse bípede todo, né? E ele fica ali, no telefone. Como se estivesse conversando. Desligou. Ok. Então, essa é a maneira que a gente vai fazer para adicionar esses mockups. Eu vou separar aqui. Eu tenho muito mockup aqui. Então, eu vou fazer uma lista. Vou separar os melhores que eu tenho, né, os que vocês mais vão utilizar. E já vou mandar junto para vocês na aula. Né, eu vou separar alguns personagens também que já tem isso daí. Que já tenha, né, o bípede dentro dele. E vou separar uma lista com os mockups, né? Melhor assim, porque vocês já ficam com uma biblioteca bacana aí para esse tipo de coisa. E o esquema de escala que eu vou explicar para vocês já vai funcionar sempre da mesma maneira. Beleza, ó. Então eu coloquei o mockup aqui, eu vou salvar ele da maneira que está. E eu vou abrir agora aquele nosso arquivo de animação. Para que vocês vejam os erros comuns que vão acontecer quando vocês forem fazer isso daí. Então, vou abrir o arquivo aqui, animação. Lembrando, ó, que esse meu arquivo, a escala dele, está da maneira que eu trabalho. Né? No display está metros e no system está centímetros. Eu vou deixar no mockup, aqui no meu arquivo, né, mockup, a escala do jeito que vai ser toda vez que vocês puxarem algo dessa biblioteca, que é metros e metros. E eu vou pegar e vou importar esse arquivo lá. Então, merge. E vou pegar ele aqui. Na caixinha, eu vou selecionar todos, all, e vou dar OK. O que vai acontecer? Vou deixar em perspectiva aqui e vou chegar perto dele. Vocês vão observar, ó, que ele está completamente deformado. E, além disso, o tamanho dos bípedes, né, que a gente tem estão completamente desproporcionais. Então, esses daqui são dois erros que vocês vão perceber. Primeiro erro, a malha do personagem está deformada. E o segundo erro, o tamanho dos bípedes vão estar desproporcionais ao tamanho do personagem. Por que são dois erros? Porque pode acontecer de vocês importarem e a malha do personagem está certinha, porém o tamanho dos bípedes está diferente. Né? Eles estarem do jeito que está aqui, né? Grandes, tal, meio fora de proporção. É uma coisa assim, se vocês não tiverem adicionado nenhum mockup antes de importar, o que vai acontecer? O personagem vai estar com a malha certa, só que os bípedes vão estar no tamanho errado. Essas caixinhas verdes que aparecem aí vão estar completamente fora do tamanho. Então, esse é um erro
que vai acontecer. Ó, se eu der o play, ele movimenta ali, só que completamente deformado, né? Então, assim, os dois erros comuns são esses. Agora, como que eu vou arrumar esse erro? Ó, eu vou apagar isso daqui. E eu vou voltar aqui no meu mockup. Como que eu vou consertar isso? Ó, eu vou mudar a escala dele. Ao invés de utilizar metros no system, eu vou utilizar centímetros. Vou dar OK. OK. Vou salvar ele de novo. Vou lá no meu arquivo e vou importar ele de novo. All. OK. Vocês vão observar agora que ele está minúsculo com relação ao meu projeto. Porém, o tamanho do bípede está certinho. Está exatamente do tamanho do meu personagem. Se eu der o play, ó, ele está funcionando corretamente. O que eu tenho que fazer? Muito simples. Seleciono uma parte dele, menu motion, e eu vou aqui, ó, figure mode, a estrutura dele, né, o structure, e aquilo que eu falei, ó, do rate. Ele está com 0,019. No caso dessa, né, especificamente dessa biblioteca, vai acontecer em todos isso. Todos eles vocês vão ter que fazer isso daí. Mudar a escala lá para centímetros. E quando importar, fazer esse procedimento que eu estou fazendo. Para não ter erro algum, né, na utilização. Pode ter bibliotecas que vocês tenham que ele já venha no tamanho certinho, na escala que ele tiver, sem ter necessidade disso. Por isso que eu mostrei os dois erros antes, para que vocês vejam o que pode dar errado, né? Então, aí dentro desse rate, ó, por exemplo, se meu personagem tiver 1,80, vou colocar 1,8. Observa que ele reescalou meu personagem, ó, e tá os bípedes certinho no tamanho, ó, e agora ele está num tamanho proporcional ao meu desenho. Ok, isso daí está resolvido. O próximo erro que vai acontecer, ó, eu quero colocar ele aqui, né, perto da guarita, vamos supor, uma coisa do tipo. Eu vou selecionar ele aqui e vou movimentar ele lá, ó. Vou colocar ele aqui. Olha o que acontece. Ele deforma a malha do meu objeto, ó, e cria um bico aqui, né? Ele pode criar outros bicos, pode deformar a malha completamente, pode fazer um monte de coisa. Então, essa coisa natural que a gente tem de selecionar e movimentar não vai funcionar quando vocês tiverem bípede. Tá? Não pode fazer isso daí. Se vocês fizerem, vocês vão deformar a malha. Toda vez que a gente tiver bípede para movimentar, como a gente vai fazer? Seleciona um bípede lá qualquer, né? Qualquer um deles. E eu vou vir aqui, ó, Move All Mode. Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai selecionar um bípede aqui no meio, ó, do meu personagem e vai aparecer essa telinha da posição e da rotação. Quando aparecer isso daqui, né, cliquei e apareceu, eu posso agora, ó, movimentar. Deixa eu pegar pela vista top. Eu posso pegar e movimentar ele tranquilo, ó, onde eu quiser. Por exemplo, eu quero ele aqui, nessa parte. Observa que agora eu movimentei, ó, a malha continua perfeitinha. Se eu quiser rotacionar, eu tenho aqui o Rotation. Eu rotaciono ele, né, de acordo com a câmera, de acordo com o que eu for fazer. Prontinho. Então, eu rotacionei, movimentei. Se eu quiser mudar o tamanho dele, lembra, eu vou no Figure Mode e eu aumento no Rate. Se eu quiser movimentar ou rotacionar, eu vou no Move All Mode. Porque agora, se eu pegar e der o play aqui, nessa animação, ó, ele está lá, bonitinho, no lugar que eu quero, sem deformação, sem nada. Tranquilo.
Então, basicamente, esses são as coisas assim essenciais que vocês têm que fazer. É colocar o mockup, no caso dessa biblioteca, salvar o arquivo como centímetros no System Unit Scale, importar ele vai ficar pequeno, pega o Figure Mode, vai no Structure, mexe no Height, né, deixa ele no tamanho correto, vai no Move All Mode e coloca onde vocês querem. Se vocês errarem ou deixarem de pular um passo desse, já vai dar problema na malha. Então sempre confere. A escala do nosso desenho da animação tem que ser do jeito que eu expliquei, metros e centímetros. A escala dessa biblioteca tem que estar em centímetros e depois puxar ela, confere se os bípedes estão no tamanho exato, né, do personagem, se não tem essas caixas verdes gigantes, esse tipo de coisa. Daria para consertar, por exemplo, essas caixas aí? Daria, só que daria muito trabalho. É muito mais fácil a gente já só simplesmente mudar a escala e mudar o tamanho do Figure Mode. Muito mais simples. Tanto que agora, então se eu colocar aqui na nossa perspectiva e rodar a animação que a gente tinha feito antes, ó, o carinha está ali, né, mexendo ali no telefone, falando. Né, ele podia estar andando, podia estar falando, fazendo outras coisas. Tudo depende do mockup que vocês vão utilizar. Mas ele está ali. Aqui eu poderia ter gente andando, poderia ter um monte de coisa. Né? Então, o cuidado maior que vocês vão ter que ter é com relação à escala, não selecionar ele e mover, né? Mover o bípede da maneira correta. É a única coisa que a gente vai movimentar de maneira diferente, é isso daí. Tá joia? Então, a parte de animação nossa, né, de personagens é isso daí. E agora a gente vai ver, então, a parte de animação de carros. Tá joia? Bom, pessoal, nessa última parte, então, nossa de animação, eu vou explicar a respeito do Script and Traffic Simulator. O que ele faz? Ele vai criar um rig, né? Rig seria criar os ajustes para a animação de um objeto, né? Os rigs, né, que são chamados para os pneus e para o carro, para que a gente crie uma animação. Com esse script que eu vou enviar para vocês, tá? Esse script é o seguinte, vocês podem colocar em qualquer lugar, tá? Pode criar uma pastinha no computador tipo script, joga ele lá dentro, e aí a gente simplesmente vai puxar ele aqui, assim como a gente fez com o Greeble, né? A gente só vai puxar o script para poder funcionar. E a gente vai poder fazer a animação do carro, vai poder fazer o carro andar por um caminho, né, alguma coisa do tipo, e assim por diante. Né? A gente pode ter, por exemplo, na nossa animação, fazendo o carro entrando no lugar, inclusive ele pode passar por obstáculos, esse tipo de coisa, que ele vai reconhecer o terreno que vocês tiverem modelado, né, e vai sofrer todas as influências, né, de acordo com isso daí. Então, primeiro eu vou explicar aqui para vocês como criar, né, essa parte do Anti-Traffic, fazer só uma simulação em linhas, tal, mostrar um erro que é muito fácil de acontecer se vocês não prestarem atenção em uma função, né, que a gente tem que fazer sobre a parte do hierarquia do pivô, que as rodas começam a pular para fora, esse tipo de coisa. Ele pode dar um tranco na hora de começar, esse tipo de coisa. Então, basicamente, vocês vão criar esse rig do carro, né, utilizando o plugin, definir o caminho que ele vai percorrer e ele vai fazer esse caminho, né, com as rodinhas rodando, tal, tudo certinho. Então, eu vou abrir um arquivo, né, eu vou mandar para vocês esse carro aqui, para quem não tiver. Para quem tiver carros, né, vocês podem criar esse rig para carro em todos os carros que vocês tiverem, que forem usar em animação, e depois só definir realmente o terreno que ele vai percorrer, com a linha, tal, esse tipo de coisa. Esse carro aqui, ele faz parte da biblioteca Evermotion, e ele vem em cada pedaço, né, ele vem uma parte. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o attach e ligar o corpo do carro e cada pneu com a sua roda. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer.
para que ele funcione. A gente tem que ter o objeto em 5 partes. 4 pneus e o corpo do carro. Então, eu vou esconder as rodas, não é só para ficar mais fácil de selecionar a parte do carro. Obviamente, ó, eu poderia apagar toda essa parte interna que não vai aparecer no carro, poderia apagar tudo aqui, o que não vai aparecer, mas em todo caso aqui eu vou deixar ele todo, né, aparecendo, mas vocês podem apagar as coisas que não aparecem para que o carro acabe ficando mais leve, né, porque esse tipo de carro ele é um pouquinho pesado. Então, como eu vou fazer? Vou selecionar uma parte do meu carro, vou no Modify, no Attach, vou clicar no Attach List, vou selecionar todo mundo, né? Eu posso ou clicar e arrastar, ou digitar Ctrl A para selecionar, e vou clicar no Attach e esperar ele juntar todo mundo em um objeto só. Essa caixinha que aparece é porque tem materiais diferentes no meu carro, né? Então ele pergunta se eu quero continuar cada um com o seu material, independente de eu ter juntado tudo em um objeto só. Basta dar OK nessa caixa e vamos aguardar. Beleza. Então agora ele está tudo num objeto só. Vou voltar as rodas e vou esconder essa parte aqui. Então eu tenho agora as 4 rodas, né, e os pneus. E eu vou dar o Attach agora na roda e no pneu de cada uma delas. Então, seleciono o pneu, Attach, clico na roda. Como é material diferente, não vou mexer em nada, só dou OK. Saio. Clico na próxima, mesma coisa. Attach, clico na roda, OK. Saio. Na próxima, Attach, clico na roda, OK. Botão direito, saio. E a mesma coisa aqui na última. Pronto. Agora está cada roda com o seu Attach, né? Vou voltar todo mundo. Então agora eu tenho, se eu vier no Select by Name, ó, 5 objetos. Cada pneu, né, o Tire 1, Tire 2, 3 e 4 e o Body, que é o corpo. Beleza. Uma coisa muito importante desse script é que para que ele funcione corretamente, o nosso carro tem que estar rotacionado para o eixo X. Se ele estiver rotacionado nesse eixo, por exemplo, que é o Y, ele já não vai funcionar direito. Então eu tenho que selecionar meu carro e rotacionar ele com o eixo X. Eu não posso selecionar ele também no menos X, né, que seria virado para cá, senão ele vai sair de marcha ré. Eu rotaciono ele nesse sentido, para que ele fique no eixo X. Beleza. Então esses são os primeiros passos que a gente tem que tomar cuidado, né, prestar atenção em fazer antes de adicionar o nosso script. Eu tenho que dar o Attach em cada roda, dar o Attach no corpo e rotacionar o meu carro no eixo X. Tá? A frente dele fica virado para o eixo X. Beleza. Feito isso, eu vou utilizar o script. Então, a gente já viu isso, como utilizar o script. A gente vai no Max Script, Run Script. Eu vou pegar lá na pasta onde eu salvei o meu script, que é esse daqui, Anti-Traffic Simulator, que é o que eu vou mandar para vocês. Vou clicar em abrir. Ele vai abrir essa caixa aqui, que é a caixa do script. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão selecionar o carro todo. A primeira vez que eu vou fazer aqui, ele vai dar erro, tá? Então eu vou explicar como que a gente resolve esse erro para que vocês também não esqueçam, né, de fazer o que eu vou ter que fazer para poder dar certo o script. Depois de selecionado o nosso carro, a gente vai aqui, ó, no Build Rig, para ele
criar os rigs do carro. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai criar esses rigs aqui. Ó. Se vocês observarem, ele cria um rig aqui em cima, 2 rigs aqui, e um rig para cada roda. Ó. Então eu tenho a roda aqui, esse outro para cá, onde eu rotaciono a roda. Então ele faz isso automaticamente. Então esse é o primeiro passo. Selecionou o carro todo, Build Rig. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que ter um caminho para que esse carro percorra, para eu ter a animação. Então eu vou criar uma line. Vou criar uma line aqui, por exemplo, ó, que ele saia daqui, venha até aqui e vire para cá. Beleza. Esse seria o meu caminho, né? Sempre ele vai linkar a roda na altura do meu rig principal. Meu rig principal é esse vermelho aqui, ó. O rig do carro geral, né? Onde eu selecionando esse daqui, eu tenho todos os outros dependentes desse. Se eu adicionar esse caminho a esse carro, o que vai acontecer? Essa parte vai vir aqui, então o carro vai ficar aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mover essa line no alinhamento aqui. Não precisa ser perfeito, tá? Mas só para ele não ficar abaixo do chão. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar agora o meu rig principal e eu tenho que linkar o meu carro a esse caminho. Para ele fazer, né, esse caminho na minha animação. Então eu vou vir no Environment Setup, Path Setup, Link Selected Rigs to Path. Então eu vou linkar os meus rigs a esse caminho. Clico aqui e clico na minha line. Pronto. Observe que o carro foi um pouquinho para frente, né? Se eu vier na animação agora, eu percebo que eu tenho um frame marcado no 0 e um frame marcado no 300. Se eu der o play, ó, observa as minhas rodas, ó, que elas não estão... O carrinho está indo, né? Só que as rodas estão chacoalhando para tudo quanto é lado. Está completamente fora. Ó, chegou aqui, ele virou o carrinho. Ou seja, o corpo do meu carro está correto, mas as minhas rodas não estão. Por que elas não estão? Vou minimizar isso daqui. Eu vou esconder o meu carro. Vou deixar só as rodas. Ó. O que acontece? Observa que quando eu clico na minha roda, o pivô dela está aqui no centro. Ó, cliquei nessa, o pivô está no centro. Nessa, o pivô está quase ali no centro dela. E nessa, o pivô está aqui no centro. Eu tenho, isso é a coisa mais importante disso daqui. Cada uma das minhas rodas, elas têm que ter o pivô exatamente no centro de cada roda. Senão, vai dar esse problema. Pode acontecer das rodas ficarem girando do jeito que apareceu. E pode acontecer também das rodas ficarem tortas, alguma coisa do tipo. Então, a correção que eu vou fazer agora, vocês têm que fazer antes, né, para não ter esse problema, já faz ela antes de fazer de colocar o script, para vocês já terem já tudo certinho. Então, quando vocês derem o attach em cada uma dessas partes do pneu e da roda, vocês já vão fazer o que eu vou fazer agora, né, depois de ter feito nas 4, para não ter esse problema, não ter essa dor de cabeça de consertar depois. O que a gente tem que fazer? A gente tem que centralizar os pivôs de cada uma delas no centro da roda. Então, eu vou selecionar essa daqui, vou no menu Hierarchy, Affect Pivot Only, olha onde está o pivô, e vou clicar no Center to Object. Vou selecionar essa, mesma coisa, Center, e assim por diante. Só toma cuidado para não selecionar o rig aqui, tá? Seleciona o pneu.
para não ter erro. E esse daqui centralizo. Beleza. Vou voltar agora. Observa agora que o carro está com o pneu certinho. E a roda está girando, belezinha. Vamos fazer a animação agora para ver. Ele vem. E vai. Observa que ele rotaciona, né, a roda na hora de fazer a curva. Aqui foi uma curva meio forte, né, vamos dizer, então ele deu uma rotacionada forte. Mas ele tá fazendo tudo bonitinho. Tem o lance de trajetória que eu posso mudar. Isso a gente não precisa. O importante mesmo é esse esquema de vocês, a sequência, né, vamos dizer, pegar o carro, dar o attach, já pega e centraliza os pivôs em cada roda, depois cria, né, o build rig, faz a line no caminho que ele vai percorrer e linka, né, a parte de cima aqui nessa line. Aí ele vai fazer certinho. Se vocês esquecerem de fazer essa parte do lance do pivô, as rodas vão sair correndo. E aí não tem jeito, né? A gente não consegue consertar isso daí. Mas vocês vão saber que foi feito errado a partir do momento que a roda estiver torta. Então, essa é a maneira de criar o rig tranquilo. Se vocês tiverem uma rua que não tem ondulação, não tem diferença de nível, nada, e for reto, basta criar, então, o caminho, né, onde ele vai percorrer o carro e linkar, que ele vai fazer certinho. Agora eu vou mostrar como a gente faz para criar o link num terreno, né, como que a gente cria essa line, só que apesar da line, ele vai criar a animação em um terreno. Eu vou abrir um outro arquivo aqui, que é o mesmo carrinho. Bom, pessoal, tive que dar um corte aqui, porque começaram a soltar rojão, um monte de coisa, com uma barulheira, e aí ia atrapalhar um pouquinho a aula. Então é o seguinte, ó, depois que a gente fez aquele tipo de animação do carro, só seguindo, né, uma line ou algo do tipo, a gente vai ter a opção, se a gente tiver um terreno acidentado, tiver algum obstáculo no terreno, alguma coisa do tipo, de como fazer para que o carro siga, né, essas ondulações, esse tipo de coisa do terreno. Então, eu criei um outro arquivo aqui. A única diferença é que eu já fiz os links, tá, e coloquei o pivô na localização correta. Só isso. Então, eu vou pegar o primeiro passo, vou rotacionar ele, né, na posição correta, no eixo X. Eu já vou criar o caminho que ele vai percorrer e o tipo de terreno que ele vai percorrer também. Eu vou fazer um terreno meio onduladinho e tal, para ele ir e voltar, alguma coisa assim, para a gente ver bem como que funciona esse tipo de coisa, né? Mas se for, por exemplo, um terreno simples, onde ele simplesmente suba uma rampa, siga reto, desça, alguma coisa do tipo, é o mesmo raciocínio. Eu vou fazer algo até um pouquinho mais complicado, vamos dizer, para o carro fazer esse caminho, só para a gente visualizar. Então, eu vou começar criando um terreno, vou criar, por exemplo, com o plane, algo assim. Vou colocar mais segmentos para eu poder ter uma curva mais legal. Vou converter ele para poly. E aí eu vou pegar no Soft Selection. Vou dar uma aumentadinha aqui.
Então, por exemplo, eu vou fazer um morrinho aqui, um outro morrinho aqui. Fazer alguma coisa para a hora que ele voltar também. Vou fazer a ida e a volta do carrinho aqui para ficar mais legal. Então, mais ou menos um terreno dessa maneira. Onde ele vai, né, sobe o morrinho, desce, sobe, vira, sobe, desce e assim por diante. E vou fazer o caminho que ele vai percorrer. Então, vou fazer com a line, né? Então, ele vai vindo aqui, vai vir. Eu vou dar uma curva aqui, aqui, aqui. Só ajustar esse vértice aqui. Para não ficar muito... para ter a curva um pouquinho mais suave. Pronto. Então, esse seria o caminho. Ele vai, vira e volta. Né? Isso aqui a gente viu no outro exercício. E esse daqui seria o nosso terreno. Como que ele vai percorrer, né, esse caminho. Então, o primeiro passo, seleciono o carro e vou criar o rig dele. Então, Max Script, Run Script, and Traffic Simulator. Com o carro todo selecionado, Build Rig. Ok, ele fez o rig. Aí eu já vou pegar o caminho que ele vai percorrer, que é a minha line, e eu vou colocar ela mais para cima aqui para a gente poder visualizar melhor e selecionar. Ok. Feito isso, então eu vou pegar o meu rig principal do carro, que é o vermelho, e eu vou adicionar essa line como o caminho dele. Então, link, select rigs to path. E clico na line. Prontinho. Então, agora, se eu der o play, ele vai seguir a minha line. Né? Ele não vai fazer ainda nada do terreno. Ele vai simplesmente seguir o caminho que eu tenho, fazendo a curva certinho, as rodinhas rodando, tal, como a gente viu no outro exercício. Agora, então, eu preciso fazer o quê? Fazer com que ele reconheça esse terreno. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou selecionar o meu terreno. E aqui, dentro do Terrain Setup, eu vou no Create Terrain from Selection. O que ele vai fazer? Ele vai, a partir desse terreno, vai criar o terreno mesmo do carro, onde ele vai reconhecer o terreno. Então, clico aqui. E aí ele vai falar, ó, um Space Warp, né, de conforme foi criado e é o objeto selecionado. Aí ele pede para eu selecionar dentro aqui do conforme o pick object que ele vai fazer isso daí. Observa que ele criou esse cinza aqui em volta. Então, o que eu tenho? Eu tenho, se eu selecionar o cinza, ó, é o Rig Terrain 001. Se eu clicar de novo, eu tenho o Plane 001. Esse Plane 001 eu vou esconder, porque eu não vou precisar dele agora. Eu tenho só esse objeto aqui, que é um rig do terreno, me indicando as ondulações que eu tenho. Então, eu vou clicar nesse objeto que foi criado aqui, nesse conforme, tá? E vou clicar nesse pick object, para que ele reconheça o meu terreno. Então, clico no pick object e clico no terreno. Ok. Agora eu tenho aqui ó, o objeto rig terrain 001. Ok. Próximo passo. Eu clico. Agora, tipo, se eu fizer a animação, ó, ele continua passando reto. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu já criei o rig do meu terreno, eu tenho que agora adicionar esse rig ao meu carrinho. Então, eu seleciono o rig principal, que é o vermelhinho, né? E eu vou clicar aqui, ó, Link Selected Rings to Terrain.
Aí ele vai dar essa mensagem, ó, pick the conform space warp you want to be to. Ou seja, o space warp criado foi esse daqui, que é onde eu adicionei o meu terreno. Então eu dou OK e eu vou clicar nesse space warp. Pronto. Agora olha só, ele vem, ó, ele vai ler todo o meu terreno, ó, bonitinho. Mesmo não estando com o plane ali, né, no caso agora. Então posso fechar isso daqui, posso voltar ao meu plane. E agora sim eu tenho o meu carrinho percorrendo. Posso esconder esse daqui. O meu carrinho percorrendo o terreno. Então, assim, para vocês terem, se vocês tiverem só o terreno plano, faz só a spline, né? Seguindo o caminho que vocês querem o carro. E tudo bem, sem problema. Agora, se tiver algum obstáculo, se, né, pensa assim, está numa rua, o carrinho indo tem um obstáculo. Então, vocês vão ter aquele, né, chacoalho do carro quando passa no obstáculo. Vocês podem adicionar isso na modelagem da rua e utilizar esse raciocínio que eu passei aqui para poder linkar o terreno ao carrinho. Então, vocês só vão utilizar esse tipo de coisa que eu fiz agora se o terreno tiver ondulação, se tiver algum obstáculo que ele tem que pular, alguma coisa do tipo. Fora isso, é só a primeira coisa que a gente fez, que é fazer a spline e ele seguir o caminho. Então, eu vou dar o play agora aqui para a gente ver como ele passa certinho pelo terreno, fazendo todas as ondulações. Deixa eu ver se... Vou tentar pegar tudo aqui. Fica muito legal, ele realmente passa por tudo certinho, olha só. E ele faz a curva certinho, passa todas as ondulações. Ele lê realmente tudo, né? Tudo uma questão, então, de vocês seguirem exatamente esses passos, né? Do jeito que eu expliquei. Se algum desses passos não for seguido, com certeza vai dar erro. E quando dá erro nesse script, às vezes é melhor vocês fecharem e fazer de novo, porque para corrigir algum erro é meio complicado. Eu já, quando estava estudando ele, eu percebi isso, que quando dava algum erro, era muito complicado corrigir no próprio arquivo, porque ele já estava com os links feitos, muito complicado. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, essa foi a nossa última aula do módulo 2. Né, a gente fechou agora aqui o nosso módulo 2. Eu espero que realmente eu tenha conseguido passar todas as informações, tudo que for de melhor para vocês conhecerem o 3D Max, os plugins que eu passei, os scripts, o Marvelous, né, todo esse processo, que vocês tenham aprendido realmente a fazer as modelagens do Max. Né? E agora, a partir da próxima aula, a gente já vai entrar no próximo módulo, que é o V-Ray, e a gente vai começar a dar vida em tudo isso. Então, eu agradeço demais, né, o empenho de todos vocês, né, nos exercícios, nas aulas, né, sempre me perguntando, tirando as dúvidas comigo, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos por terem assistido esse módulo inteiro. Eu espero realmente que eu tenha contribuído para o crescimento profissional de vocês, e agora a gente vai começar realmente a ver os resultados de toda essa parte que vocês aprenderam até agora. Muito obrigado, então. Até a próxima aula, até o próximo módulo. Tchau.